Aleluia, glórias a Deus. Eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus nesta hora. Esta paz que excede todo o entendimento. Que esta paz esteja contigo, aonde quer que você vá, que esteja na tua casa, no teu trabalho. Que esta paz esteja contigo na escola, na rua, para que você possa resplandecer esta paz. Deus tem uma palavra para você nesta hora, na direção do Espírito Santo de Deus, com o tema medo. Aleluia. Livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Que Deus nesta hora abra o teu entendimento. Que Deus lhe dê o discernimento e a sabedoria necessária para absorver esta palavra e entender aquilo que Deus quer falar contigo. Abra a tua Bíblia. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e versículo 15, diz assim a palavra de Deus. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Versículo 15. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Aleluia. Quem não tem medo? Deus, Ele abre os nossos olhos nesta hora. O medo é comum na vida de um ser humano. Porém, Jesus, Ele é a resposta para esse medo. Jesus é a solução para ele. Jesus é maior do que o medo. Nascemos com esse sentimento maligno, um sentimento que vem sobre nós, que hoje você vai se livrar dele. Jesus Cristo é a solução para todos os teus medos. E temos medos diversos. Temos medo de sair de casa diante da violência. Temos medo do marido que vai voltar para casa bêbado. Temos medo dos assaltos, dos bandidos, de bala perdida, de acidentes. E o maior medo é o medo da morte. Mas a partir de agora, você vai entender que Jesus é maior do que isso. O autor do livro de Hebreus, que é desconhecido, a Bíblia não relata quem foi o autor deste livro. Porém, deixou para nós uma preciosidade, algo tremendo da palavra de Deus. No capítulo 2, no versículo 14, ele diz assim, ó: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. O autor está falando do ser humano, com a qual tem participado de todas as coisas. O autor também fala a respeito de Cristo. O Senhor Jesus, ele também participou de todas as coisas. Porém, Jesus, ele não tinha a natureza pecaminosa. Quando o pecado lhe sobrevinha, Jesus, ele sabia como combater o pecado. Ele vivia uma vida de jejum e de oração. Como você tem vivido a sua vida? Será que você só ora quando está dentro da igreja? Quanto tempo faz que você não jejua em prol de alguém
ou até mesmo em prol da tua própria vida espiritual. Quanto tempo faz? Então, Jesus ele participava das mesmas coisas. Jesus ele ia para festas. Jesus ele estava no meio do povo, em meio à multidão. Jesus entrava e saía pela sinagoga para ensinar, ou até mesmo para poder repreender os ensinamentos dos anciãos, dos fariseus, dos escribas. Jesus ele vivia em meio a tudo aquilo que o homem fazia, mas não pecava. Talvez esse seja o que da questão para a tua vida. Será que você só é crente quando está dentro da igreja? E como é você fora dela? Como é que é você no seu trabalho? Como é que é você dentro da sua casa? Eu congreguei com uma missionária que o esposo dela, dentro da igreja, era uma bênção. Porém, quando ele chegava em casa, ele batia nela. Aquele homem era um homem muito usado por Deus na igreja. Porém, dentro de casa, ele não dava um bom testemunho. E você, vive mascarado ou resplandece a glória de Deus? Um dia daremos conta de tudo isso. Então não tem para onde corrermos. E ele diz que para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isto é, o diabo. O diabo ele tinha império da morte sobre o ser humano. No livro do Gênesis, está falando a respeito do pecado, do primeiro pecado. O pecado que cometeu Adão. Adão, ele cometeu o pecado de desobediência. Foi o que tirou Adão e Eva do paraíso, do jardim do Éden, colocando eles aqui nesta terra onde estamos. E por causa do pecado deles, além da terra passar por coisas degradantes, a mulher e o homem também foram punidos. E todo o ser humano que nascia, já nascia com a marca de Adão, a marca do pecado. O homem ele não foi criado para morrer. O homem foi criado para viver para sempre no paraíso. Por causa dessa desobediência, desse pecado que cometeu Adão, o homem ficou escravo da morte. E a morte era poderio do diabo. Mas a Bíblia relata que Jesus, ele padeceu, ele morreu, ele foi ao Calvário. E por causa disso, ele arrancou das mãos do diabo a chave da morte e a chave do inferno. Agora, não estamos mais na servidão. Estamos agora diante do Senhor Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Diz para mim uma coisa. O que Jesus representa para você? Carro, casa, dinheiro, saúde? Jesus representa muito mais do que isso. Jesus representa para o ser humano a ligação do homem para com Deus, o religar. Jesus representa uma nova oportunidade, uma nova vida para você. Jesus representa a vida eterna. Como o único intercessor, Maria não é intercessora.
Maria não intercede por nós, não roga por nós. A Bíblia diz no Cântico de Maria, no livro de Lucas, Maria, ela se converteu a Cristo. Ela teve que entender que Jesus, ele era o Filho de Deus. Ela teve que aceitar isso. De que Jesus, ele veio na terra por um propósito maior. E Jesus, ele padeceu morte, morte de cruz, para nos dar essa chance. Se você parou na caminhada, caminhe nesta hora. Volte a caminhar. Se você ainda não aceitou Jesus, hoje é o dia. Não espere o pior acontecer. Versículo 15. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Todos os apóstolos que vieram, todos os profetas, melhor dizendo, que vieram antes de Cristo, não tiveram essa oportunidade de vida eterna. Tiveram apenas 2 homens que não viram a morte. Enoque, que andava com Deus, e Elias, que foi transladado. Os outros profetas, todos eles foram condenados ao inferno. Estavam eles nas mãos de Satanás até que um dia, com a morte de Jesus e a ressurreição dele, por ele não ter pecado, tirou das mãos do inimigo as chaves da morte e do inferno e resgatou todos aqueles que seguiam a Deus e te deu a oportunidade de herdar tudo isso, se você for fiel até o fim, se você prosseguir até o fim, se você não negá-lo até o fim, se você não der a tua coroa para o inimigo e preservá-la até o fim. Como estão as tuas vestes? Só você pode dizer como ela está. No livro de Lucas, capítulo 21, versículo 26, diz assim, ó: homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. O médico Lucas, ele está falando algo interessante a respeito do fim dos tempos. Ele está falando que quando Jesus ele voltar para arrebatar a igreja, e eu espero que você esteja lá no céu junto comigo, se Jesus voltar hoje, que você suba. Quando isso acontecer, acontecerão muitas coisas horrendas na terra. As estruturas da terra serão abaladas. Cairão do céu meteoros, que são os satélites que estão na órbita do planeta Terra, que cairão como fogo. Aviões estarão voando sozinhos, caindo, porque os pilotos serão levados. Ônibus, carro, moto, navios, trem, tudo desgovernado, porque Jesus arrebatou homens e mulheres. E o povo que dava glória a Deus não vai existir mais na terra. E aqueles que permanecerem, porque o mundo não vai acabar, somente eles poderão explicar. Somente aqueles que se afastaram da graça de Deus poderão explicar para aqueles que não conhecem o Evangelho, daqueles que só ouviram Jesus e passaram despercebidos.
Só eles poderão explicar o que aconteceu. Crianças serão levadas na maternidade, porque na criança há pureza. Não espere esse dia chegar para que você tome uma decisão. O dia é hoje. João 16, versículo 33 diz assim, ó: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu sei que o medo ele tem te possuído. Eu sei que o medo ele tem dominado a tua vida, mas hoje Jesus ele diz para você que eu sou maior do que o teu medo. Qual é o teu medo? De perder o emprego? Qual é o teu medo? Da doença entrar na tua casa e pegar os teus filhos? Qual é o teu maior medo? Não importa qual seja o teu maior medo. Eu vou dizer para você a solução para os teus problemas. Se chama Jesus Cristo. Ele é a solução para o teu medo acabar. Jesus ele fala que no mundo teríamos aflições. Então, se prepare para essas aflições. Jesus fala que é para a gente ter bom ânimo. Ele venceu o mundo. E se você estiver com Cristo, você também vai vencer. Aconteça o que for, não negue a fé. Não importa o que lhe sobrevenha, não negue a Jesus. Vá até o final com Cristo, porque só Ele tem vitória para você. Somente Jesus ele tem a solução para os teus problemas. Somente Jesus pode mudar a tua história. Estamos vivendo dias ruins, de uma violência generalizada. A violência, ela só tem aumentado. Mas nada saiu do controle de Deus. As coisas muitas das vezes acontecem porque o homem está vivendo de acordo com os antigos, se afastando da palavra de Deus, se afastando da verdade, querendo viver as suas próprias determinações, orientações, seus próprios preceitos, e não tem dado êxito. Tudo aquilo que nos sobrevém é o que plantamos. Então não se queixe. No livro de Lamentações, o Senhor fala: do que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Jesus, ele lança no mar do esquecimento a tua iniquidade, para você ser salvo. Mas tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Então, reveja os teus passos. Se você sabe que no mundo teremos aflições, você só vai ter bom ânimo se você perseverar.
O sentimento de desistir na caminhada, ele só vem sobre nós quando nós não estamos prontos, quando nós não estamos nos preparando. Você parou na caminhada porque você desistiu de orar. Você parou de ler a palavra e nunca mais jejuou em prol da tua vida. Por isso é que você quer desistir. Mas hoje, o Senhor Jesus, ele te dá uma injeção de ânimo e diz: filho, filha, eu estou contigo. Eu venci o mundo. Se você estiver com Jesus, você vai vencer também. No livro de João, capítulo 11, versículo 25 e 26, diz assim, ó: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Jesus ele está falando isso para Marta, porque o seu irmão Lázaro tinha morrido. Jesus ele não estava na cidade quando isso aconteceu, mas Jesus sabia que Lázaro estava enfermo. Quando chegam até Jesus dizendo que o seu amigo tinha morrido, Jesus ele já sabia. Jesus ele poderia ter saído na hora. Só que Jesus ele não quis. Nem sempre as coisas são da forma que queremos. Mas as coisas têm que ser da forma que Deus quer. Porque Deus enxerga o amanhã. A gente só enxerga um palmo à nossa frente. Jesus, quando ele está na metade do caminho, Marta sabia que Jesus iria vir de encontro. Então Marta vai de encontro a Cristo. Quando ela chega diante de Jesus, ela diz para Jesus que se Jesus estivesse lá, o irmão dela não tinha morrido. O que foi que morreu na tua vida? Por que parou de louvar? Por que você parou de ir para a igreja? Não importa o que esteja morto na tua vida, Jesus diz que hoje vai ressuscitar. E se prepare, porque vai ressuscitar em dobro para que você faça uma grande obra. Marta está dizendo para Cristo que se ele tivesse lá, o seu irmão não tinha morrido. Então não deixe Jesus sair da tua vista, da tua frente. Esteja sempre com Jesus do teu lado. Chame a presença dele toda hora, para que você não morra. Mas tenha a convicção de que ele te faz reviver. Jesus disse para Marta: teu irmão há de ressuscitar. Essa enfermidade não é para a morte. Ela não acredita, assim como nós. Não importa qual seja o problema da tua casa, da tua família, Jesus é maior do que tudo. Basta você acreditar. Jesus disse para ela que ele iria ressuscitar e ela falou: sim, eu sei que todos nós iremos ressuscitar no último dia. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus é Senhor. Não espere esse dia chegar para tu reviver, porque você pode ter surpresa. Jesus diz para ela essas palavras: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Jesus vai de encontro ao sepulcro. Marta vai junto com Cristo e vem de encontro a eles Maria, falando as mesmas palavras. Existia um costume entre o povo judeu de que até o terceiro dia o morto ele podia ressuscitar, porque eles acreditavam misticamente
que o espírito pairava ao redor do corpo. Mas eles não acreditavam que ao quarto dia aquele homem podia ressuscitar. E foi exatamente ao quarto dia que Jesus chegou, para que a glória fosse de Deus. E Jesus pergunta onde está o túmulo. Jesus ele chora porque ele tinha um apraz muito grande por essa família. Todas as vezes que ele ia até Betânia, ele se hospedava na casa dessa família. Então, não deixe que Jesus ele seja um conhecido dentro da tua casa. Faça festa todos os dias por ele estar lá dentro. Quando Jesus ele manda tirar o túmulo, ainda é indagado. Já faz 4 dias, já cheira mal. Tem outro mistério aí. Estudiosos alegam que os sepulcros, antigamente, eles eram de escadas para baixo. E aquele sepulcro tinha 16 degraus para baixo. Jesus não podia dizer para Lázaro ressuscitar. Senão, todo mundo ressuscitaria por causa do poder da palavra. Tome cuidado com o que você diz. Palavras têm poder. Palavras salvam vidas, mas palavras também podem matar. Jesus fala: Lázaro, sai para fora. Jesus hoje fala contigo: sai para fora. Você que está morto, hoje Jesus te ressuscita, sai para fora. Aquele dom que você enterrou, tira ele de dentro do baú, de dentro da terra. Sai para fora. E pelo poder da palavra, Lázaro saiu para fora. Eu não sei qual é o teu medo, mas Jesus hoje diz para você: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou maior do que tudo. Jesus é maior do que o câncer, do que a lepra, do que a AIDS. Jesus é maior do que as drogas. Jesus é maior do que os vícios. O nome de Jesus está acima de todo nome. Agora basta você crer nisso. Por causa da ressurreição de Lázaro, muitos judeus creram em Cristo. Muitos que estavam ao redor também acreditaram, também creram no Senhor Jesus da glória. Existem muitas pessoas que precisam ouvir uma palavra da tua boca para poder ressuscitar também. Ressuscite nesta hora. Não importa o que fizeram contra você, não importa de que forma foi feito para você ter parado na caminhada, ter morrido espiritualmente. Mas hoje Jesus diz para você: eu te ressuscito. Sai para fora. Deus tem uma obra nas tuas mãos imposta. Ressuscita hoje. Sai para fora hoje. Porque Jesus é a solução para os teus problemas. Jesus é tudo aquilo que te resta. Jesus é o que vai lhe dar a vitória. Amém? Essa foi a palavra que Deus separou para a minha vida e para a tua vida. Não deixe o medo te dominar. Jesus é maior do que todas as coisas. Hoje, sai para fora. Graças a Deus. Deus, Ele é maior. Deus é maior. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique na paz. Deus abençoe rica e abundantemente. Amém? Graças a Deus.